Olá, seja bem-vindo à Roda de Cinema, o programa do Grupo Folha que traz para a conversa os principais lançamentos das telonas. Eu sou o Lucas Giroto e apresentando comigo está Bruno Souza. E hoje temos convidados muito especiais para falar sobre Assalto à Brasileira. O senhor tá livre? Destino? Vai. Você pega a sua rescisão hoje. Jornalismo sem tesão não me interessa. Rescisão é que eu não estou furando fila, estou tirando uma dúvida. Dutra, você não tá achando isso estranho? Parado! Isso é um assalto! Ai, desculpa. Imagina, fica à vontade. Alô? Tá perguntando a taxa de juros do overnight? Cadê o resto do dinheiro? O resto, não tem resto. Tem 5 milhões de cruzados. Gente, a polícia tá aí fora. E? Quem é que vai lá fora falar com a polícia? Você, cara! Puta que pariu. Mandaram, eu vim até aqui falar com você. Mandaram nada. Ué, você que eu tô te falando, rapaz. O que eles querem? 30 milhões. O que mais? A gente quer um ônibus. Ônibus com vidro de fumê. O filme que trata do assalto ao Banco Boniestado de Londrina do ano de 1987. Estamos aqui com o diretor, José Belmonte, e o produtor, Marcelo Braga, para conversar um pouquinho mais sobre os bastidores desse filme espetacular. Bruno? Fazer as honras, né, da primeira pergunta. Assim, olhando primeiramente o banner, né, toda a questão do filme, a gente pensa de cara que é um filme de ação policial qualquer, assim, né? Só que no caso, a gente assistiu o filme ontem, né, no Festival Kinoarte, acabou sendo surpreendido. Quem, na verdade, não conhece a história do Domingos Pellegrini, né, que lê o livro, acaba sendo surpreendido durante o filme, né, porque é um filme também que mescla muito com a comédia. Então eu queria que você falasse para o público que ainda vai assistir, né, o que eles podem esperar, já tendo essa introdução de comédia, ação policial, drama. O que pode se esperar desse filme? Eu sempre falo que esse filme foi inspirado numa frase que eu vi numa pichação, quando eu estava fazendo um outro filme, que a pichação estava na parede assim: coisas absurdas acontecem quando você não tem dinheiro. Então acho que é um pouco disso, assim, o filme é tenso, porque é uma situação realmente tensa, mas também é uma situação muito absurda, né? Se você pensar em todos os eventos do assalto, né? Eles foram de táxi, distribuíram dinheiro, enfim, é uma situação tão caótica e que beira o absurdo mesmo. Então eu acho que a comédia vem, não é forçada, né? A comédia vem do extremo da situação, assim, que acho que todo mundo vive às vezes, exatamente o que eu falei, quando está sem dinheiro, começa a ter uma situação que é tão caótica, começa a rir de nervoso, né? Então, acho que o filme trabalha um pouco nessa lógica de também, é uma coisa que a gente também, quando foi fazer e achar esse tom híbrido, né? Que era um pouco fazer tensão e relaxamento, que é isso, né? Quando você está num momento de muito nervosismo, você às vezes dá umas risadas, faz uma piada, que é uma coisa brasileira também, que é uma coisa muito brasileira. E assim, nem em filmes de comédia, né, que a gente tem assistido ao longo dos últimos tempos, a gente vê o pessoal dando tanta risada igual a gente viu ontem. A sala não parava, o pessoal rindo demais. Foi muito, assim, intrigante, né? Pra você chega querendo assistir um filme como se fosse de ação, só que você sai de lá rindo, chorando de rir. Muitas pessoas, assim, rindo demais. Então isso é surpreendente, né? E a pesquisa mostrava isso, né? Quando nós estivemos aqui da primeira vez acompanhando todo o trabalho de pesquisa iconográfica, a gente notou que é um assalto, mas ele não deixou, é um evento, que não deixou trauma na sociedade, né? Grande parte da população conhece, ou seja, se não conhece o pai, conhece o avô, o tio, e isso foi fazendo com que a gente realmente entendesse o quão peculiar era este crime, no caso, um assalto a banco, mas o quanto ele tinha gerado de interesse e de apoio da população, vivendo um final de anos de chumbo, pós-ditadura, mudança de governo, inflação a 1000% ao ano, preço da carne um absurdo, inflações, enfim. E tudo isso fez com que esses rapazes fossem considerados Robin Hood. Né? Então é isso que a gente notou. Então o filme tinha que trazer esse lado cômico também.
Eu acho também, visualizando, assim, depois de assistir ao filme, né? Como você falou, muitas vezes pais e filhos vivenciaram isso, contaram. A gente que é londrinense conhece essa história, né? E é muito engraçado você conseguir ver a sua cidade ali na tela. Eu brinco com eles que depois, saindo da sessão, a gente saiu, tava na frente da Folha. O lugar que a gente entra todo dia. O caminho que a gente foi embora de carro era o mesmo caminho que eles param com o carro para assaltar. E é o caminho que eu passo todo dia para vir para cá. Então, a gente vivencia isso, né? A gente daqui da cidade. Então, eu acho que também eu queria perguntar para você essa questão de... eu acho que o cinema ele é muito bom para se contar histórias, né? Relembrar o nosso passado. Mas eu acho que a arte, exclusivamente também o cinema, outras artes também fazem isso, mas consegue te colocar no lugar do sentimento daquelas pessoas. Acho que conseguir te colocar para viver aquilo. Sim. E eu acho que queria saber de você se tem essa visão de que a arte é possível também de vivenciar uma história, de colocar como pessoa naquela situação. Eu acho que essa é a grande força do cinema brasileiro, né? A gente se vê. Acho que isso aí só a gente consegue fazer. Como diria o Paulo José, a gente faz o melhor cinema brasileiro do mundo. Por causa disso mesmo, a gente se vê e gosta de se ver. Eu acho que isso que é a força do nosso audiovisual, né? E isso que, quando ele consegue conquistar isso que você está falando, né? A gente conseguir ver os espaços que a gente está, né? Ver de forma cinematográfica, trabalhando imaginário, porque é a grande força do audiovisual também. Eu acho que a gente consegue muita coisa. A gente tem a gente melhora, a gente se analisa, e a gente melhora a nossa autoestima, a gente pensa sobre a gente e a gente gosta de se ver. Eu acho que a gente está precisando disso cada vez mais. Eu acho que isso é o que uma das grandes contribuições que o audiovisual brasileiro pode dar para a gente. Se enxergar para o mundo também, né? Isso, brasileiro, né? Para o mundo também, porque o brasileiro tem isso. Mas eu acho que essa é a grande força mesmo. E complementando o Zé, ontem, após a sessão, eu tive um retorno de ex-funcionários do Banestado e que participaram, estiveram ali conosco, né? Fizeram parte dessa pesquisa, que foi muito, muito importante para nós, para o desenvolvimento desse roteiro, trazendo fatos que realmente aconteceram. Né? Porque fazer um filme baseado em fatos reais ou inspirado em fatos reais, a gente sabe que a gente tem uma linha muito tênue. E essa linha tem que ser respeitada, né? Trazendo exatamente o que de fato aconteceu lá dentro daquela agência. E eles se sentiram muito representados, porque eles me falaram: Marcelo, você, Belmonte, conseguiu trazer realmente tudo aquilo que a gente sentia ali dentro. Era uma tensão, mas ao mesmo tempo tinha relaxamento. Então é o que o Belmonte trabalhou nesse filme o tempo inteiro. Tensão e relaxamento. Com isso, trouxe a comédia, trouxe a tensão no momento que deveria trazer. Tem vários momentos, como vocês assistiram, de tensão pura no filme, mas ao mesmo tempo tem esse relaxamento de um fato que realmente fez com que todas as pessoas que estivessem envolvidas neste grande evento não tem trauma algum. Muito pelo contrário, adoraram reviver essa história. Lembra com carinho, né? Lembram com muito carinho. Eles estão muito felizes ali. E é só pegando nesse gancho que você falou de pesquisar muito material, né? Ir atrás disso. Eu li o livro há uns tempos atrás para me preparar para o episódio e tem muita coisa muito surreal nessa história. Muitos detalhes assim que você pensa, isso não é normal, gente, isso é muito esquisito. E aí eu pensando muito em como vocês decidiram o que era essencial para a história. Porque, que nem eu estava falando pro Bruno antes, é uma história muito redondinha nela, ela se fecha muito ali. E se ela seguisse ao que aconteceu, detalhar tudo, poderia se perder no caminho. Por exemplo, tem uns trechos mais pro final que a gente não vai falar, mas que poderia se perder no ritmo da história, no rumo dela. Então eu acho que vocês escolhem muito bem ali o que coloca ali, o que insere na história. Eu queria saber, você, junto com o roteirista, como é que vocês chegaram nessa conclusão de o que insere na história e o que deixa de fora? Eu acho que tem uma coisa bacana, né, Marcelo, que esse roteiro foi criado no triunvirato. Eu, Marcelo e Baião escrevia, mas a gente debatia muito sobre o roteiro, assim. E eu acho que a grande sacada foi descobrir o foco narrativo da história, né? Quando a gente fechou, porque realmente são muitas histórias, são muitos personagens, mas a partir do momento que fechou nesse jogo entre Moreno e Paulo, né, e o foco ficou nesses dois, assim, eu acho que a gente conseguiu ter uma clareza, como discernir aonde a gente tirava e colocava da história, né? Isso. Eu acho que tudo começa na pesquisa, né? Na primeira viagem aqui em Londrina, quando a gente esteve aqui na Folha de Londrina, que é um grande apoiador cultural nosso desse projeto.
E através de todo o material iconográfico dessa pesquisa, mais o material que está na UEL, né, em domínio da UEL, todo o acervo, e tantas outras pessoas que estiveram participando para contribuir nesse momento, a gente entendeu, Galeria, que está conosco desde o primeiro momento, né, como coprodutora, que acreditou no projeto, que descobriu o livro do Domingos, né, e trouxe para a gente, para que a gente usasse esse livro como fonte de inspiração. Né? Mas, assim, exatamente o que o Belmonte falou. O Belmonte, o Baião, ficava trazendo as nuances de um roteirista, nós levávamos a pesquisa. Então isso foi se moldando. Então tem fatos que estão no filme que foram trazidos no final, praticamente com o roteiro no último corte, na última versão de roteiro. E isso fez com que a história enriquecesse muito. E eu acredito que a gente trouxe realmente ali foi ponderado. É difícil, porque tem tanta coisa inusitada que aconteceu nesse assalto que não caberia num filme de 90 minutos. Então, quer dizer, seria uma série. Como a gente tinha como foco um filme, então foi um trabalho muito árduo em realmente escolher o que a gente iria priorizar como fato relevante para trazer para essa história final. Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que é um filme que está agradando ao público. É um filme que já está com uma carreira de festival, agradou muito no Festival de Brasília, fomos contemplados lá com 3 grandes prêmios, depois passamos por Belo Horizonte, estamos aqui prestigiando o Kinoarte, que é um festival muito importante da cidade, então para a gente é muito importante estar aqui nesse festival, onde tudo aconteceu, e receber esse calor da população também é prazeroso demais. Vamos estar na mostra amanhã e depois, então quer dizer, o filme está mostrando Londrina em um fato pitoresco totalmente peculiar para o Brasil. Acho que isso todos nós ganhamos. Isso é muito bom pra gente. Agora pro Belmonte, né? Eu vi que você tem, além do Assalto à Brasileira, mais 2 filmes, né? 2 longas sendo lançados a partir desse ano, né? Projeção Astral. É uma maratona, né? Pra conseguir fazer o lançamento de tudo isso. Mas o que difere, eu acho, que o Assalto à Brasileira dos demais é que é baseado em uma história real. Os demais não, né? Não. Eu queria que você falasse sobre o processo de dirigir um filme baseado numa história real e esses 2 filmes que são ficcionais, né? Qual que é a grande diferença para quem está por trás dirigindo tudo isso? Eu acho que como são pessoas, tem histórias de pessoas envolvidas, né? Eu acho que a responsabilidade aumenta mais de você. Isso, acho que é ser mais responsável, porque você tem que ter um recorte, né? Você tem que fazer uma tradução, porque é uma tradução, né? Você não está fazendo um documentário, você está fazendo uma tradução para ficção, então você tem que mudar algumas coisas, apertar alguns tempos, mas preservar a essência da história e preservar principalmente a história dessas pessoas que estavam lá. Honrar essas pessoas que estavam lá. Na ficção, quando é só ficção, você tem tudo pode, tudo é permitido, né? Tanto quando os filmes é de terror, imagina. Você pode fazer tudo no filme de terror. Tudo não, mas você tem mais liberdade. Então, acho que a grande questão mesmo é de responsabilidade. Eu acho que muda, assim, de conseguir... É complexo, porque é isso mesmo. Você faz uma tradução, você faz uma estilização do que foi, mas você tenta preservar a essência. Eu acho que essa é a grande questão. Até uma curiosidade, fora do filme Assalto à Brasileira, mas eu vi que o Aurora foi gravado antes da pandemia. Foi gravado em 2015. Então, por que tá lançando só agora? O que aconteceu no meio do tempo? Isso é uma longa história. São 10 anos de história para contar aqui, não dá para contar. Não, basicamente, eu acho que o filme foi feito com investimento, não foi feito com lei nenhuma, foi um filme feito muito no risco. E a gente foi demorando a achar o filme foi demorando a achar financiamento, as pessoas foram se envolvendo em outras coisas, enfim, foi um grande cenário. E teve a pandemia, então acho que às vezes acontecia muito antigamente isso, né? Antes da retomada, que a gente chama de retomada, isso era muito comum. Então acho que o filme viveu um pouco essa tradição do cinema brasileiro, de filmes ficarem parados de vez em quando. Mas o bom é que ele chegou na tela agora e foi super bem lá em São Paulo, sessões esgotadas, teve sessão extra hoje em São Paulo. Então, e o filme está sendo bem recebido. E tem o Quase Deserto também, né? Que é a parceria com os Estados Unidos, tem produção tem uma coprodução com os Estados Unidos. Legal. E mexe com essa questão da imigração também nos Estados Unidos. Mexe com a questão da imigração e o filme fala de coisas que acabaram se tornando muito mais pertinentes hoje. Isso que eu ia perguntar, se já tinha essa ideia
Não. Ou colidiu ali, coincidiu, né? Não, a realidade sempre surpreende, né? A ficção, acho que isso é uma coisa bacana da ficção, e voltando para sua pergunta, né? Como a ficção é interessante em construir cenários, né? Isso, às vezes, ela prepara um pouco o espírito e constrói muitos cenários. Então, isso é legal quando ela faz esse crossover com a realidade. Então, e é sempre muito delicado, sempre muito difícil, mas é muito interessante. Legal. E essa questão de cenário, eu queria também puxar aí, voltando para o Assalto Brasileira, que é um grande, na minha opinião, é um grande trunfo desse filme, porque a edição dele, junto com a composição de cenário, o que eu, na minha visão, eu visualizei que você não tem muito corte de câmera, corte brusco de câmera, você deixa a câmera correr num jeito contínuo. Sim. O que eu achei muito legal, porque ele cria uma composição de cenário muito bom, em primeiro plano está acontecendo uma cena, mas em segundo está acontecendo uma piada, alguma coisa que adiciona. Sim. E isso eu acho que é muito enriquecedor para a história e cria uma coisa mais de construção cinematográfica daquilo, de criar. E aí eu queria perguntar para você se tinha essa intenção de visualizar que nessa questão de dar mais espaço, dar mais o cenário como um personagem, e tornar o próprio Banestado um personagem. Totalmente. Não, totalmente. Isso aí tanto que eu acho que houve um trabalho muito grande da Denise, a diretora de arte, de recompor o que é, que as pessoas que entravam lá falam, nossa, parece de verdade isso aqui, parece que eu estou lá. É uma cápsula do tempo, né? Mas a minha preocupação como diretor aí é uma questão até técnica, porque a gente ia filmar, esse Banestado que a gente vê são dois Banestados, né? Um Banestado aqui em Londrina e outro lá em São Paulo. Então, o estúdio em São Paulo e um pedaço dele ali. E mais a fachada. Eu fiquei pensando, como é que eu posso construir isso para dar a sensação de realidade? Não parecer que, sabe, é frágil a composição cinematográfica, tipo um corta-para. Então, fui criando uns planos sequências que são falsos, não são planos sequências, mas costurados, assim. E eu pensei que a noção de profundidade de campo era fundamental para criar essa sensação de realidade, de ilusionismo, né? Cinema é um pouco ilusionismo, né? Então eu tinha essa preocupação, eu falava até com o Marcelo, né? Eu tinha botado no primeiro documento de direção para ele, assim, a coisa do Banestado é um ponto que a gente tem que olhar, porque já que a gente vai ser vários Banestados, a gente precisa dar a ilusão que é um só. E eu acho que a ideia de ter uma câmera contínua e profundidade de campo foi uma solução de direção que a gente pensou para dar essa sensação de realidade pro filme. E vira a imersão, né? Pra você entrar na imersão do que você tá vendo. É como se fosse um balé, às vezes, também, né? Porque você tá mostrando o personagem, aí vira a câmera, você tem outros compondo, então cria-se a tensão também. Sim. E eu acho que eu valorizo muito quando tem em filmes essa questão do plano sequência. Eu acho que ele ajuda a fomentar a sua atenção no filme. Porque eu acho que o corte, filme muito picotado, ele acaba tirando a sua atenção, porque você relembra que aquilo é um filme que é gravado. Acho que o nosso olhar é contínuo, a gente não vê muito cortes, então eu acho que isso acrescenta muito para a obra, então acho que isso foi um trunfo que eu gostei muito. Que ótimo, que bacana, incrível. Agora pro Marcelo, eu fiquei curioso para saber como que foi esse processo de produção, de logística, de trazer esse pessoal todo para cá. Muita gente já é daqui, né? Mas trazer toda essa estrutura para cá, porque vocês tiveram que construir uma espécie de cidade cenográfica dentro da cidade real, né? Como que foi, para quem não entende nada de cinema, de filme, como que é pensar em tudo isso e tornar real, né? Foi uma logística muito complexa, mas possível de ser realizada. Tanto é que desde o início, quando a direção entendeu que nós teríamos que ter 2 Banestados, que era o Banestado aqui, que foi totalmente restaurado, né? Vocês bem sabem, São de Londrina tinha um muro de concreto. Né? A primeira vez que eu vim era um tapume, da segunda vez era um muro de concreto, ou seja, a gente tirou esse muro, restaurou a fachada, recriou o lobby, e a partir do lobby é que a gente faz a passagem para o interior. Porque poderíamos ter optado em fazer aqui? Poderíamos, mas teria muito mais dificuldades. Então, preferimos construir em São Paulo esse estúdio, onde foi dividido. Agora, além disso, a gente contou, sim, com uma equipe grande aqui de apoio. Tivemos um grande apoio não só de empresas, de órgãos daqui da Prefeitura, a Secretaria de Cultura, a Folha, enfim, muita gente nos ajudou a reconstruir essa possibilidade de se fazer isso aqui real. E eu diria que o maior desafio foi o tempo,
porque por incrível que pareça, Londrina não chove, mas resolveu chover justamente na época que nós estávamos aqui. Então tivemos que mudar o plano pelo menos 3 vezes. E essa mudança de plano gera uma mudança complexa, porque é ator que está viajando, é ator que volta, é compromisso de elenco, ou seja, e propriamente um cumprimento de um orçamento. Trata-se de uma obra comercial, puramente comercial. Então ela tinha que cumprir o desafio de mantermos ali em X diárias todas as filmagens aqui em Londrina. No entanto, tudo transcorreu bem, apesar dessa complexidade, dessa dificuldade de mudanças. E, assim, são fatos assim, chove, muda para o dia seguinte, a plano de sequência, a saída do ônibus. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse realmente um trabalho a mais a se concretizar aqui. Tivemos um grande número de participação de londrinenses, tanto na parte de figuração como de apoios técnicos, auxiliares. Ou seja, eu acho que a gente conseguiu também, com esse desafio todo, unir o máximo de pessoas envolvidas com a arte de fazer cinema. Acho que isso foi muito importante, tanto para Londrina como para nós, produtores que viemos de fora. Ou seja, não somos forasteiros, viemos aqui somar. E uma coisa muito importante que eu gostaria de salientar, o quanto esse acolhimento foi importante para que essa obra tivesse esse valor de tela tão significativo que vocês estão percebendo agora. Eu ia até perguntar dos imprevistos, né? Mas você já acabou falando. A chuva foi o grande imprevisto. A chuva foi o maior imprevisto da nossa produção. Foi uma semana de chuva ininterrupta e que a gente teve que mudar várias vezes. E fazer perseguição de carro de época na chuva. Na lama, na chuva. De noite, foi realmente... Na estrada do Perobinha, né? Exatamente. Ele no meio uma estrada fechada pra gente. De repente estamos lá, chove, não dá pra fazer os carros antigos. E olha que a gente que é daqui já, às vezes, fica 60 dias sem chuva, sabe? É um período bem... Sim. Sabe? Mas em dezembro de 2024 choveram 10 dias quase ininterruptos. Foi incrível. Incrível. Trouxeram chuva pra gente. Esse foi o maior desafio. Mas está aí, o valor da tela está ali, o filme é muito bonito, essa perseguição que Zé dirigiu brilhantemente, muito apoio técnico, efeito especial, ou seja, a gente acho que conseguiu concluir o que a gente precisava, que era essa partida dos 7 assaltantes. Legal. Eu acho que só para complementar, para a gente finalizar também, você falou essa questão de trazer a figuração, né? Sim. Eu acho isso muito legal, porque a gente... não posso deixar de não mencionar, tem um colega nosso, repórter, que ele trabalhou na figuração. Sim. E ele ficou muito ansioso, ele foi ontem assistir junto E se viu? Se viu, ele se viu ali, ele falou, eu acho que eu vou aparecer nessa cena desse jeito, ele mostrou fotos e tudo mais, tirou foto com todo mundo. E ele conta uma história muito engraçada também, que no momento de escolha de papéis, cada um foi escolher, né? Ele falou que ele não queria ser repórter, porque ele já é repórter, ele queria vivenciar outra coisa, ele queria ser policial um dia diferente. Aí falou, você é policial, você é policial. Aí quando foi pra ele, você é repórter? Aí ele, não, eu já sou, não sei o que, tal. E ele foi lá, cameraman, então eu acho que isso é um Então ele apareceu bastante. Apareceu lá. Porque os câmeras-mans aparecem bastante ali na frente do Banestado, né? Que legal. Que foi uma coisa muito bacana que o Zé trouxe desde o momento lá atrás, que era mesclar em alguns momentos do filme com cenas de Betacam. E aí a gente resolveu seguir à risca a ideia criativa do Zé e trouxemos uma Betacam, então tem muita cena de Betacam original no filme, que mescla com as cenas rodadas em cinema, em outra qualidade, né? Não era efeito, Não era efeito, então quer dizer, existia uma câmera Betacam que era um repórter que ficava, um repórter cinematográfico, né? Um cameraman, e que ficava direto captando todas as imagens dos nossos repórteres, tanto da figuração, como tivemos uma repórter que foi elenco de apoio, que é a Vanessa Rodrigues, que é uma atriz aqui da região do Paraná, se não me falha a memória, de Maringá, né? E que faz a nossa repórter ali, desde o momento da chegada até a partida, quando, não vou dar spoiler, né? Quando ela finaliza ali com a Tânia. Pro londrinense que ainda não conhece a história, né? Vai surpreender. Vai então, surpreender, eu acho que sim. Que vai ser bem legal. Tá tendo uma onda, né, de crimes reais sendo exibidos nos streamings, nos cinemas, né? Vi que você também faz parte da produção do Maníaco do Parque, né? Da Menina que Matou os Pais. E agora de Assalto à Brasileira.
Sim. E também li na entrevista que você concedeu, acho que para a revista Veja, né, que você falou que tem uma lista ali de 30 crimes, pelo menos, né, que foram pesquisados para fazer filmes, séries, outras produções. O que chamou a atenção na questão do assalto à brasileira, entre tantos outros crimes bizarros e também perturbadores que poderiam chamar até mais atenção? O que a assalto brasileira chamou atenção para ter esse filme? Na verdade, a gente está investindo no gênero, né, de crimes reais já faz algum tempo. Desde da Menina que Matou os Pais, né, que foi um sucesso estrondoso na plataforma, na Prime Video. Depois viemos com o final, né, o último filme da trilogia, que é a visão dos policiais. Fizemos Maníaco do Parque, que é um case realmente, que é não só filme, como série, documental e podcast com a Audible. E a gente realmente tem ali uma série de 30 crimes muito midiáticos, digamos assim, né, que estão muito vivos ainda no recall da audiência. E o gênero é um gênero que tem atraído muita atenção da audiência brasileira, que, diga-se de passagem, sempre deu valor a esse tipo de gênero, mas não tínhamos produções locais. Tivemos lá atrás, nos anos 60, 70, mas depois parou. E aí, realmente, eu acho que posso considerar que somos os precursores dessa retomada desse gênero aqui. E tivemos muito sucesso. Mas Assalto à Brasileira também é um crime real. No entanto, ele traz uma leveza totalmente diferente dos outros filmes aos quais a gente está produzindo. Então, é isso que chamou a atenção, de fazer um crime real, mas de alguma forma poder trazer uma mescla de comédia, uma mescla de thriller, de suspense, né, de tensão, completamente diferente dos outros filmes aos quais nós estamos produzindo. Mas, assim, é um gênero que realmente atrai não só a atenção da audiência e principalmente dos players. Então, está todo mundo afim de crime real. E aí a gente tem uma lista aí interessante. E vem a história da Eloá, né? Está sendo... na verdade, foi anunciado, sim, na Expo Cine, Eloá e Flor de Lis. Então, legal. São os 2 próximos longas-metragens que nós já estamos em desenvolvimento. E Eloá pode ter um contraponto legal com a Assalto à Brasileira, né? Porque ali a gente teve o repórter, né? A imprensa como heroína, vamos dizer assim, a imprensa como heroína. E no caso da Eloá, a gente sabe que tem um caso ali com a imprensa que pode se tornar a grande vilã. Você pretende trabalhar isso? O roteiro é que vai dizer isso, ainda está na fase do desenvolvimento, mas é um caso que todo mundo sabe, que um caso totalmente midiático, que em 5 dias a imprensa tornou ele como uma atração, né, praticamente diária, né, durante as tardes do Brasil, de televisão, de programas de auditório, digamos assim, e erros da polícia. Então foi uma somatória de situações que transformaram esse primeiro grande feminicídio exposto brasileiro a ser o que foi. Então, assim, o roteiro obviamente vai trafegar também com essas nuances, porque a gente está fazendo um crime real, baseado em fatos do processo, como todos os projetos de crimes reais que nós fazemos, né? Sempre baseado no processo, para que a gente tenha um resguardo. E é uma linha muito tênue, como eu falo com Belmonte, entre o que a produção encontra e permite como um máximo ponto que a criação e a licença poética possam trafegar. Então, fazer crimes reais não é fácil, mas é muito prazeroso e instiga qualquer produtor e diretor. É mesmo, Belmonte? Sim, você entende muito... Como é que tem um sociólogo que falava isso? O crime encontra o homem. Você entende muito a natureza humana pelo crime, né? Acho que isso é muito interessante. E a psique humana todo mundo quer entender, né? Todo mundo está curioso, né? Aqui mesmo, enfim. Você está cercado de ambientações e gente e ninguém sabe o que está acontecendo ao seu redor, né? Essa é a grande verdade. Então, eu acho que é isso que atrai não só as plataformas, como principalmente a audiência, que são grandes repercussões nas aferições dos algoritmos, são incríveis. É coisa que você olha assim, um filme de crime real fica às vezes 20 dias, 30 dias em primeiro lugar, entendeu? Numa plataforma. Então isso mostra um interesse que o público tem por esse gênero, né, do cinema. Só para complementar, já aproveitando que vocês estão aqui também, eu queria entrar nesse assunto. Eu queria saber essa questão, assim, a gente vê, que nem você falou de streaming, as pessoas têm muito abandonado o cinema, assim, de ir nas salas de cinema, e eu acho que isso é uma perda de um privilégio muito grande que a gente tem de uma sala de cinema.
E eu queria saber você, na visão de produtor, como que vocês avaliam que história cativa mais o público? Porque acho que tem muito uma coisa entre um trabalho muito autoral, que às vezes não acaba levando as pessoas ao cinema, e um trabalho muito comercial. Acho que tem que tentar achar o equilíbrio entre aquele meio do caminho, criar histórias que façam as pessoas ir no cinema, ao mesmo tempo que não seja uma obra totalmente, como se diz, eu acho que comercial. Sim. Então acho que queria saber de você como é que é achar esse meio termo ali entre as duas e saber quais histórias vocês investem para... Existem dois cinemas distintos, claramente, né? O cinema arte, que é um cinema que encontra nas salas de exibição o seu lugar, e o cinema comercial, né? Então, assim, quando você escolhe fazer um misto, como trazer um filme como este, Assalto à Brasileira, é um filme que traz uma história inspirada num fato real e com elementos que a gente acredita que vão cativar muito uma audiência de um público que busca esse tipo de filme na sala de cinema. E para nós, como produtores, isso é fundamental, é importante, é o que a gente mais quer. A sala de exibição é uma sala que é o cinema, é a sétima arte, né? É a magia. Você vê o cinema lotado, você comprar o ticket, ir para a sala, assistir, depois comentar, reverberar isso, repercutir. E a outra janela é o streaming, que também é uma janela poderosa, não podemos deixar de reconhecer isso, e ficou mais poderosa ainda depois da pandemia, né? Com o advento da pandemia, isso tornou-se uma coisa que muita gente preferiu apostar mais no streaming do que nas salas de exibição. No entanto, eu acredito que as duas janelas são tão importantes quanto, mas nós, como produtores, neste caso do Assalto à Brasileira, principalmente com o nosso coprodutor, também é um grande distribuidor, que é a Galeria, junto com a Telefilmes, a gente aposta muito no resultado desse filme nos cinemas, porque a gente acredita que essa história tem uma particularidade, tem algo a dizer com essa audiência, não só de um fato histórico, mas um fato que traz tensão e comédia e que pode chamar a atenção do público de modo geral. Então a gente acha que o cinema é uma janela fundamental. Sine qua non. E já tem uma data aí? É isso que eu perguntava. Nós não somos... O distribuidor está planejando essa data da melhor maneira possível. São estudos, não é simples, é muito complexo. Né? É tão complexo ou mais quanto produzir é distribuir. Porque é uma arte também distribuir. Então é escolher o melhor momento, quais os filmes que estão vindo, quais os filmes internacionais, as janelas aqui, a prioridade nacional, ou seja, é muito complexo, mas com certeza a Galeria vai encontrar a melhor distribuição possível para o Assalto à Brasileira. Bom, de Londrina acho que vai lotar, né? Acho que o londrinense vai tudo lá. Queria agradecer demais vocês dois vir aqui conversar com a gente hoje, tá? Foi um privilégio bater esse papo com vocês. Obrigado. Não é todo dia que a gente tem diretores e produtores de cinema nacional assim pra gente conversar. Então isso eu acho que é muito bacana pra gente que ama cinema, que gosta de que Londrina é uma cidade que cresce muito, valoriza muito cinema e produz muito cinema. Então acho que ter essa troca que a gente tem agora é incrível pra gente, como jornalistas que amam cinema, ou seja como produtor, quem vai assistir esse programa. Então acho que isso é muito bacana, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, o espaço. Agora, na mágica da edição, a gente vai trocar nossos convidados e mudar o papo. Obrigado. Obrigado, gente. Os primeiros reféns sendo libertados. Chegou o dinheiro. Alguém aqui tá servido? Eu? Esse é o maior assalto a banco da história desse país. 3C pra eles. Cadeia, cadeira de roda ou caixão. Esses caras não vão deixar vocês saírem com essa grana. Uma vida não é nada. Isso aqui é a realização de um sonho. Sem ter nenhum amor. É uma resposta ao governo. Um sorriso. A gente tem que melhorar nossa vida. Isso aqui, a gente está mudando a história do nosso país. Mas se o governo não deixa a gente melhorar, a gente dá um jeito de melhorar! Uma casa é tão fria. Estamos de volta agora com nossos dois novos convidados. Estamos aqui com o ator Robson Nunes, estamos aqui com Vanessa Rodrigues, para falar sobre os personagens deles no filme Assalto à Brasileira. Bruno? Primeiro eu vou perguntar pro Robson. Esse processo de imersão no personagem, né? Eu acho que é o que mais chama atenção quando a gente pensa em perguntar qualquer coisa para um ator, né? Você interpretou Tim Maia, né? Um personagem histórico, acho que marcou a carreira, né, de outras
sem precedentes, né? E agora você interpreta o Barba, né? No filme. E as duas histórias são reais, né? E eu queria que você falasse sobre esse processo. Qual que é a diferença entre interpretar um personagem que existiu de verdade e um personagem fictício? Qual que é essa diferença, assim, para um ator? São dois processos bem distintos, né? Porque, assim, o Tim Maia, eu ainda tinha uma liberdade para criar, porque eu fazia um Tim Maia que ninguém conheceu. Uhum. Então eu tinha ali, fazendo um adolescente, e depois o início ali da fase adulta, mas ainda preparando o que seria o Tim Maia, né? Que seria aquele furacão, aquele cara de personalidade. Então, era um garoto já com personalidade, mas que não podia ser o Tim Maia ainda. Senão ele não teria conquistado nada, né? Então, é aquela coisa de você... O que eu trabalhei muito era você ter que engolir sapo, né? Você, quando tá começando, você ouve muita coisa que você não quer e tudo mais. E ele ficava... pé da vida, descontava em quem podia ali, então tem todo aquele atrito com o Roberto Carlos, né, quando eles estão com os Sputniks, e tinha essa liberdade, diferente do Babu, que fez ele mais velho, que foi o Tim Maia que todo mundo conheceu. Então você já procura muitas semelhanças com o que você já conhece, entende? Agora, em relação ao Barba, apesar de ter sido um cara que existiu, o Barba é o único que não foi pego, né? Então a gente não tem referência do Barba em entrevista. O jeito que ele fala. Então eu fiquei livre pra ser esse cara. Uma coisa que a gente... O processo todo foi muito coletivo. O Belmonte, ele trabalhou o grupo ali desde o início, assim. Então a gente, enquanto atores, a gente se conheceu muito bem. E depois formou o grupo, isso sem pegar texto nem nada, sabe? Discutindo, fazendo situações, vivendo e sendo um único bloco ali. Isso foi muito legal, porque acontece ali, eu acho que quem assiste o filme consegue sentir isso, que tem uma unidade muito grande. A gente tá ali, um entendeu o olhar do outro, muita coisa nasceu do improviso, ou então na hora a gente mandava essa coisa que ele falou do tensão e relaxamento, a gente aplicava até quando não era texto, entende? Então eu sei que tem um momento que não tenho certeza, que tá no filme, que a gente ele deixou a câmera rodando dentro do ônibus, e aí aquela tensão, que eles estavam fugindo, não sabia o que ia acontecer. Aí eu virei, falei, você trouxe algum lanche aí? Dá pra ver junto, né? Então, assim, eu tive essa liberdade pra criar ali em cima do Barba, mas ele é o cara que eu cheguei à conclusão que leva a sério. O único deles que leva muito a sério ali, sabe? Ele não tá de brincadeira. Ele quer que aconteça o assalto, ele quer o dinheiro, ele depende daquilo pra mudar a vida dele. E eu tenho uma teoria aqui, que não nos ouçam os outros entrevistados. Eu acho que o Barba fugiu com dinheiro, entendeu? Mudou de nome e dirigiu um filme do assalto que ele fez. Fica aí no ar. Fica aí. Se for, é genial. Mas é muito engraçado, porque a gente, quando tem contato com atores assim, que nem você, a gente tem essa desconexão muito grande entre você, simpatia pura, e o seu personagem é aquela coisa mais densa, aquela coisa... Sim. Ele é o pilar ali, ele é o único que corresponde à violência daquele momento. Então, quando ela precisa, ele é o que é agressivo, é o que sai pra fora atirando. Então, eu acho que nem você falou pra mim, ele é essa questão desse cara que visualiza essa violência, esse cara que entende a realidade da situação. Acho que é o único peso. Então, eu acho que cria esse contraponto muito bom entre momentos que às vezes ele sorri no meio do caminho. Então, acho que ele também é esse cara ingênuo que estava ali se meteu nesse assalto, mas ele também é esse cara violento, que atende à violência. Então... Exato. Ele não tá de brincadeira. E isso, vou te falar que em alguns momentos era difícil, porque tinham situações que dava, sabe quando a bola fica pingando pra piada, e eu não podia. E você era o cara sério. Eu não podia, porque, tinha coisa que eu queria, aí eu, não, aqui tá sério o negócio. E foi isso, né? A relação dele com o Paulo é totalmente diferente da relação do Moreno ou dos outros.
Ele tem uma coisa ali de, ó, fica na sua aí, quem manda aqui é a gente. Então é essa onda que tinha o tempo todo, sabe? Talvez a gente seja... tem a sensação de que ele é o que realmente mataria. Isso, né? sim. Ele é o que... Deles ali, ele realmente puxaria o gatilho. Né? No momento que dá ruim, ele é o primeiro que engatilha a arma. Então Exato. acho que isso que acho que foi o único ferido na história toda, foi o segurança. O segurança puxa a arma e ele não hesita, ele atira. Por sorte, o tiro pega de raspão, né? Mas ele já chega mostrando que aquilo era um assalto. Ali pra tudo. E o seu, Vanessa, acho muito engraçada a sua personagem, porque ela é essa questão de, enquanto o Biratã tá lá dentro, ele tá visualizando tudo lá de dentro, a sua personagem é a quem contextualiza o público de fora, quem tá olhando de fora aquilo. Então, ela é quem consumiu na época, quem via a TV era isso, os jornalistas que estavam tentando entender esse prisma caótico que tá acontecendo ali, essa coisa caótica, e tentando pegar o máximo de informação. O público criava teoria, o jornalista tentava apurar. Então eu acho que o seu personagem é essa questão de também homenagear esses jornalistas, acho que juntar todos eles em um só personagem, né? Uma representação deles. Eu queria saber de você, o que você consumiu para ter isso? Teve alguma inspiração? Viu muita entrevista? Teve algum fato que marcou muito você? Não, na verdade, eu, de trabalhos que eu faço, né, até mesmo dentro do audiovisual, mas não necessariamente na dramaturgia, eu já acabo tendenciando mais para... Eu tenho um tom de voz que já me leva mais para uma coisa mulher do tempo, né? Já me falaram algumas vezes. Você tem voz de mulher do tempo. Então tem essa pegada, essa temperatura mais jornalística, né? E foi muito legal, foi uma feliz coincidência, porque quando eu estava gravando, inclusive, eu estava no meio do pessoal, né? Todos aqueles figurantes e tudo mais. E eu gravando, de repente, acabou, foi a parte da Débora, agora vamos filmar Murilo e o Paulo ali, beleza. E aí o pessoal vinha e falava, nossa, que legal, você é jornalista mesmo, você é repórter de verdade? Eu falava, não, eu sou atriz, gente. Nossa, mas é muito parecido, eu acreditei, eu estava acreditando que você era uma repórter. Eu falei, que bom, tô convencendo, isso é ótimo. Mas é o que você falou, a Débora retrata, né, todos esses profissionais que estavam ali na época tentando pegar a notícia em tempo real e, ao mesmo tempo, né, aquele frisson que acontecia do lado de fora, toda aquela movimentação e a torcida das pessoas pelos bandidos, né? Então, ela acaba ajudando a contar um pouquinho, né? Ela também é um pouquinho fio condutor nessa história, né? Tem a situação que se passa lá dentro, que a gente não faz a menor ideia do que seja, do que está acontecendo, e todo aquele clima tenso de fora e tentando pegar migalhas de informações, né? Saiu o Paulo Biratã acaba de sair. Chegava o dinheiro. O ônibus acaba de encostar aqui. Então, assim, você fica tentando noticiar o máximo que chega para você. E foi muito bacana essa experiência. Eu fiquei muito, muito feliz. É legal trazer a inteligência também do texto, né? Que eu reparei isso, a gente, enquanto repórter, tem muito isso de traduzir, né? Era 1987, outra moeda, a gente nem sabe quanto que valia aquele montante que eles estavam roubando. É interessante que no texto da repórter ela traduz pro dólar, né? Porque daí é uma... Pra ter essa referência, né? A gente já sabe mais ou menos quanto que era, então eu achei isso bem interessante também. Sim. E é muito legal também que eu mencionei o repórter nosso que foi figurante, né? Ele fala que ele contracenou com você, uma ceninha que é aquela do estamos cansados, gente, vamos embora, não sei o quê. Ele era o cinegrafista, então ele conta isso. E ele é o repórter, então ele também viu e visualizou que você tinha parecia muito uma repórter. Então é muito legal ver essa questão de... Você convence os profissionais de que é uma profissional, então isso é muito bacana. Que bom, então... Missão foi cumprida. Missão cumprida com louvor. Isso é muito legal, né? Quando os próprios... A galera do próprio set te identificou ali. Eu lembro que teve um filme que eu fui para fazer... Era uma figuração de luxo, porque eu tinha feito Carandiru, do Hector Babenco. E ele estava rodando O Passado, que era com Gael Garcia Bernal e uma outra atriz. E aí tinha uma cena ali na luz... que tinha um ambulante, um cara vendendo óculos, aí a produtora de elenco falou, Robson, olha, cara, é uma figuração, mas o Hector gosta tanto de você,
pega como uma participação especial. Eu falei, vou pegar mesmo. Aí eu cheguei, a equipe de som era a mesma do Carandiru, os caras já me microfonaram, né? Falou, eu vou colocar o microfone em você que eu te conheço, Robson. Cara, aí eu comecei a vender, eu vendi 3 óculos de verdade. Entrou Que ótimo. E aí, quando ele chega, eu desenrolo com ele assim e virou uma cena do filme. Lógico, né? O Gael Garcia Bernal abriu meu videobook com aquela cena. Falei, agora já tem um material bacana aqui. Mas é isso, a gente viver, né? Sim. Isso que é legal. E pra Débora, eu já sabia exatamente quais eram as cenas da Débora, né? Os textos da Débora. Mas logo no início, quando tem aquela chegada, não vou falar muito porque, né, as pessoas precisam ir ao cinema assistir. Claro. Mas desde o início, ali naquele começo, eu não estaria microfonada, porque o foco não estaria ali, na repórter chegando e tudo mais. Só que você já entra, né? Você fala, eu já sou o personagem, eu sou o repórter, pisei no set, já estou vivendo aquilo. Então, o tempo todo você está vivendo e você está falando, e eu ali com todas aquelas pessoas, com um microfone, e ali o meu cinegrafista. E aí, mas você está aqui há quanto tempo? Mas você já viu quantos entraram ali? Tem reféns? E aí, de repente, pararam, e aí vem alguém da técnica pedindo pra gente te microfonar. E eu fiquei microfonada o tempo todo, porque eles foram entendendo que ela tá viva em cena. Não interessa se é o momento da Débora falar ou não, se isso vai ou não entrar no filme, mas se ela tá vivendo aquilo, ela tá ajudando a contar a história. Então, vai caber depois, né, a olhar da pós, né, a direção e após quem vai fazer essa edição, o que entra e o que acrescenta, o que vai somar para a história ou não. E eu fiquei muito feliz, porque em muitos momentos ali eu consegui trazer mais da Débora e acrescentar, somar para essa história, porque o que o Robson falou, quando você está imbuído daquilo, você está imerso naquela história, o tempo todo você está em cena, não interessa se a câmera está em você ou não, você está ali se emprestando para aquela história, para aquele personagem. Então você está vivo, ele está pensante. E às vezes coisas incríveis surgem que não estavam no roteiro, mas que agregam demais para a obra. Né? Então... Exatamente. Eu acho que o filme tem muito isso. O Assalto à Brasileira tem essa passagem que ela sabe muito melhor, porque ela tinha os textos ali e improvisou. A gente lá dentro também teve muita coisa que foi improviso do Matheus. Nossa... Que era na hora, a gente ia fazendo as coisas e foi pro filme. E eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi, porque eram coisas que a gente se divertia fazendo, então achava genial do colega. E o Belmonte, sabiamente, aproveitou isso na montagem do filme. E estamos contando bem a história. Modéstia à parte, eu acho que está muito legal o filme. Eu queria saber sobre o processo de seleção, né, para o filme, né? Já estava conversando com você um pouco antes da gravação, né? Essa vida de ator, de correr atrás, de tentar entrar num filme, numa novela. Cada vez mais. Cada vez mais. E como que foi? Não muda nunca. Na questão do filme, Assalto à Brasileira, como que vocês chegaram até o elenco? Como vocês entraram no filme? Se quiser falar, você acha que o seu processo é mais longo, né? Mas Cara, o meu foi o seguinte. O Marcelo me ligou, eu tinha feito um filme com ele que era o Barraco de Família. Que já foi uma loucura, porque no Barraco de Família eu fiz um garoto. Eu fazia filho da Cacau Protásio. Cacau não é nem 5 anos mais velha que eu. Só que assim, eu falei, tem certeza, Marcelo? Não, a gente vai, de fato, figurino, aí o estilo do cabelo, não sei o que, rolou. E aí ele falou, cara, eu quero te vender aqui para um personagem, mas me manda aí uma foto sua, tal. Aí eu mandei a foto, ele, pô, Robson, você mandou essa foto aqui, eu pesquisei aqui na internet também, não tem uma foto sua sem sorrir, cara. Eu quero você fazer um cara bravo, faz uma foto. Eu falei, não, cara, eu mando agora. Aí fiz a selfie assim, mandei para ele. Na época minha barba tava um pouco, já tava crescendo, né, por outros trabalhos. E aí ele, inclusive minha barba tá grisalha, né? Ela denuncia. Aí eles optaram por tingir pro filme, até porque o elenco é mais jovem, né? O grupo, de modo geral. E aí, cara, eu sei que quando ele falou pra mim da história, ele nem tinha falado do Barba ainda. Quando ele falou da história, eu já queria fazer parte, porque eu achei genial. Assim. Achei muito legal. Aí me mandaram
texto, né? O Belmonte me ligou, aí me deu uma direcionada ali e tal. E aí eu gravei uma self-tape e mandei. E assim, a self-tape é uma gravação que você mesmo faz da cena ali pro filme que te mandaram. É um teste que você mesmo se aplica ali, né? E aí mandei. Cara, aí não veio resposta. Aí eu falei, poxa, acho que não ficou bom não, hein? Acho que não curtiram não. E aí ficou, eu achei que não tivesse passado lá pelas tantas. Me liga o Marcelo, e aí, Barba? Falei, não, você tá me zoando. Sério? Porque... E aí, depois, mais tarde, eu descobri que com todo mundo, pelo menos do bando, foi assim. Todo mundo achou que já tivesse sido descartado. E aí, veio a notícia boa e... Legal. Enfim, o resultado tá aí. Bom, eu fui totalmente surpreendida. Inclusive, uma semana antes, eu assistindo... né, o jornal aqui da região, eu moro em Maringá, e aí vi falando que estava sendo reconstruída ali toda a fachada do Banestado para o filme. Eu falei, caramba, aqui do lado, eu nem fiquei sabendo, já passou teste, já tá todo mundo fechado. Ok, perdi, né, a oportunidade. E aí já estavam em processo de gravação, de repente o Will, que é o dono da agência Aura daqui de Londrina, e que eu sou agenciada também, faço trabalhos através dela aqui na região, me ligou, né? Eu no mercado, empurrando o carrinho, toco o telefone. Van, seguinte, eles estavam responsáveis pelos figurantes do filme. E falou, então, sabe o que é? É que surgiu a oportunidade de você fazer um personagem no filme, uma repórter. E o produtor queria uma pessoa daqui da região. Ele quer uma atriz daqui. Na hora eu pensei em você. Eu posso te mandar umas cenas dela? Você grava e me manda o quanto antes? Eu falei, com certeza, na hora. Já corri com o carrinho, já fui pra fila do caixa e cheguei em casa. Falei, gente, eu preciso estudar essas cenas aqui, gravar e mandar. Mandei na mesma noite. Olha. E em questão de 2 horas já tava com ele as cenas lá. E aí, no dia seguinte, eu tava gravando um comercial de fim de ano, né, Natal e tudo mais. Aí, eu vi mensagem dele e tal. Falei, ixi, peraí, é o Will. Aí você já fica naquela expectativa. Liguei pra ele, Van... Você foi aprovada, você vai fazer a repórter Débora. Eu falei, não acredito, meu Deus, que presente de fim de ano, né? E aí, assim, mas você já tem que estar aqui tal dia, são 4 diárias, você vem pra Londrina e tal, já vamos ver certinho, já vê hotel e tudo mais, já se programa aí. Falei, com certeza, você para qualquer coisa. Você fala, para porque eu tô ali, vai acontecer e deu certo. Então, eu entrei no meio do processo, eu não acompanhei as gravações. Estúdio foi tudo em São Paulo, né, sim, Robson? Sim. Eu acompanhei somente as gravações daqui, que foram as externas, né, a fachada do Banestado. Mas fui muito bem acolhida por todos, o pessoal da técnica, os atores, uns queridos. E isso faz muita diferença, né, Robson? Quando você não se sente, né, um peixe fora d'água, você fala, nossa, que legal. O clima, né, entre eles... super brincalhões, esses bandidos fora do set ali, só... Bandidos do bem. Do bem, eles são do bem, gente. Eu posso falar que eles são do bem. Então, isso acrescenta demais, porque você entra se sentindo parte e querendo somar. E o próprio Belmonte também foi super acolhedor. O Marcelo... Não sei se ele vai se lembrar disso, mas na primeira diária, na hora do almoço, eu sentada ali comendo, de repente chega o Marcelo, que eu não sabia quem ele era ainda, né? Só tinha tido contato com o pessoal da agência. E aí ele parou, oi Vanessa, prazer, eu sou Marcelo Braga, sou produtor do filme e te aprovei aqui para esse trabalho, seja muito bem-vinda. E sabe quando assim, você tá ouvindo aquilo tudo e diz, poxa, obrigada, prazer, né? Cumprimentei ele e ele saiu. E sabe quando aquilo ainda continua ecoando? Você fala, cara... Ele não faz ideia do que significa isso, porque é uma baita oportunidade. O Robson sabe disso. Ele, um ator dessa envergadura, com todas essas horas de voo que ele tem, é difícil a gente ter acesso, né? O que está acontecendo, quando está acontecendo o teste. Porque normalmente quando a gente toma conhecimento, já foi. O elenco já está escalado, já está acontecendo. E você fala, caramba, eu não tive nem a oportunidade do sim e do não, né? Então, eu sou de São Paulo, estou aqui em Maringá há 10 anos, mas 18 anos de carreira, a maior parte... Né, vivenciei ali São Paulo, um pouco do Rio também. E, ironicamente, a minha primeira grande oportunidade de um filme nacional surgiu aqui, em Londrina, no interior, né, do Paraná. Então, a gente nunca sabe quando vai acontecer essa oportunidade, de que forma ela chega para você, em que momento. E eu falo que o ator, a gente não tem uma linha de chegada, a gente está sempre em constante aprendizado.
Então, a gente nunca tá pronto, mas a gente sempre tem que estar preparado. Preparado para se jogar, preparado para o teste. Não faço ideia, mas eu vou. Eu vou buscar, eu vou tentar fazer a minha melhor forma, o que eu puder fazer ali naquele momento, eu vou entregar. E às vezes uma coisa vai abrindo porta para outras. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa. Não esperava ter a repórter Débora, né? E encerrei o meu 2024 com chave de ouro. E estou encerrando 2025 também, porque tá reverberando agora. Então, né, assisti ontem pela primeira vez, já fui muito surpreendida, que eu falei, caramba, não fazia ideia da temperatura que eles estavam usando no filme. Então, para mim, é o que vocês comentaram, eu só tinha o ponto de vista de fora, eu não tinha de dentro. Mas a relação é a mesma, porque quando eu assisti a primeira vez foi isso também, porque era exatamente o contrário. A gente tinha o grupo ali, o que estava acontecendo dentro do banco. Então, ver o filme montado e ver o que estava rolando lá fora e todo mundo, é muito legal a experiência. E você recebeu a confirmação gravando uma publicidade de Natal. Ou seja, Papai Noel caprichou. Deu presente, hein? Caprichou. E continuou caprichando. Esse ano tá igual, porque, imagina, assistir esse filme nas telonas, né? É um privilégio, é um presente também de Natal. Então, sou muito grata à Aura por ter, né, pensado em mim para mandar para o teste. Sou muito grata ao Marcelo, né, o pessoal, o Felipe, o pessoal da produção, ao Belmonte, que me recebeu muito bem e que faz muita diferença, até o que o Robson comentou, do ator se sentir livre para criar, para deixar o jogo se estabelecer em cena e isso trazer cacos que cabem, porque eles estão tão imersos nos personagens que o que sai dali cabe, conta a história também. E isso está totalmente atrelado à liberdade que o entorno dá pra gente, enquanto atores criadores. Então, Belmonte também, sensacional. Foi um prazerzaço trabalhar com essa equipe de peso. Isso é muito legal. E assim, eu também queria saber de você, porque, como você falou, é o primeiro filme que você fez, né? A primeira nacional produção de cinema, assim. Então, é um passo muito importante, acho que para um ator dar esse primeiro passo na sétima arte, assim. Acho que toda carreira tem esse passo que a gente dá, que é para um lugar maior. Então, assim, pra gente que é jornalista, por exemplo, tá numa Folha de Londrina, assim, é um passo importante. Para vocês é a sétima arte, então acho que é um passo muito importante. Queria saber se tem alguma experiência que você vai levar. Com certeza vou. De tudo fica um pouco. Então, em cada trabalho que a gente faz, a gente sempre absorve alguma coisa disso. E com certeza fazer a Débora me trouxe muita bagagem e principalmente essa atenção que eu falei de estar disponível. Eu não imaginava fazer parte dessa obra, né? E de repente, do dia para a noite, eu já estava nela, entrei no meio de um processo e você fala, peraí, eu dou conta. Se veio para mim é porque eu sou capaz de fazer. E eu me diverti demais fazendo, que eu acho que isso é muito importante. Ninguém escolhe ser ator para sofrer, né? Exato. Ninguém escolhe isso para se martirizar. Por mais que a gente tenha ali o isso que eu ia falar. chicotinho, eu podia ter feito melhor. Mas a gente sempre quer se divertir fazendo. E eu me diverti demais. Tanto em cena quanto ali nos bastidores, conhecendo essas pessoas. Tive a oportunidade, o privilégio de conhecer Robson, Murilo Benício, Fernanda de Freitas, que é, querida. Sensacional também, Paulo Miklos. Então, são trabalhos que te proporcionam encontrar, conhecer pessoas que você admira, que você conhece o trabalho e, de repente, é seu colega de cena ali. Então, isso é um presente, com certeza. E acho que você falou da Fernanda, né? Tem um momento no filme de você e a Fernanda juntos que eu acho que é muito tocante, assim. Porque ele mostra um pouco desse lado humano do jornalista, né? Ele passa o dia inteiro cobrindo ali, cobrindo, sendo aquela pessoa que tem que dar informação de forma meio impessoal. Mas ali ela mostra a parte humana do jornalista, né? Então acho que é um momento muito tocante para a gente que vive isso, né? Visualizar isso em tela, assim, essa parte de humanizar a nossa profissão, que eu acho que é muito bacana que tem esse momento de você e a Fernanda juntos. Então acho Mostra o cansaço, né? Desligou a câmera. Nossa, gente, tô morrendo de fome, tô exausta, porque foram horas de assalto e o tempo todo, né? Isso. A câmera tem que estar ligada. Você não sabe o que vai sair dali de dentro, qual vai ser a próxima novidade que você tem que noticiar. Então, eu acho que, realmente, é o que você falou, é esse lado humano. Depois que a câmera desliga, o que acontece com aquele profissional, né? Ele tá ali, ele tem as consequências de tudo que ele viveu ali, e a relação do que ele presenciou. Então, naquele momento ali com a personagem da Tânia, né? Ela acompanhou. Então, não tem como não ter essa empatia, né? E tentar, de alguma forma, ajudar, né?
as pessoas vão ter que assistir o filme para entender. É um momento muito bacana. Tem mais algum? Não. Tem mais um? Então eu queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui, tá? Um privilégio conversar com vocês. É muito legal a gente, como eu falei, a gente assiste um filme, vê ali os personagens, imagina o que foi a direção do filme, o que é o caminho que ele levou. Mas conversar com quem fez e confirmar, às vezes, nossa, eu acho que foi desse jeito que ele interpretou. E é verdade, foi assim que eu pensei. Isso é muito bacana pra gente que ama cinema, assim, ter esse tipo de contato com artistas como vocês, assim, eu acho que é muito bacana, é uma coisa muito especial que fica na memória nossa. Então, agradeço demais vocês dois terem vindo aqui. E tudo de sucesso pra vocês dois. Obrigada, gente. Pra nós, pra todo mundo. Agradeço também o convite, o espaço que vocês estão dando aqui pra gente. E aproveito para fazer o convite, né, Rob? Exato, assistam. A gente ainda não sabe quando. Não sabemos mas quando. Quando sair, corre, porque vale a pena. Vale muito a pena, vai surpreender. É um filmaço, tá? A gente garante, a gente aqui do Roda de Cinema garante, é um filmão, tá? A gente é crítica, às vezes, a gente critica os filmes e tudo mais, mas esse foi de coração, a gente tá falando de coração, tá? É um filmão. A gente foi aberto, assim, é londrinense, é a nossa área, então, assim, se tem alguém pra falar, é os londrinenses. É verdade. E é uma coisa muito legal que a Clara falou também na sessão antes de começar ontem. Ela falando que ela tava muito nervosa, porque é os londrinenses que estavam apresentando o filme, então é como se falasse de você, é a sua casa, estou falando da sua casa. Então acho que isso é muito engraçado. O que eu falei que eu ando todo dia na frente do Banestado para vir para cá, então é um pedacinho da nossa casa, é como se tivesse pegado a câmera, filmado dentro da nossa casa e mostrado para o Brasil e para o mundo. Então acho que isso, para quem é londrinense, tem que ver. Então quando eu sair pra estreia, tem que estar lá. E esse sentimento até da gente que não é daqui, porque eu coloquei um figurino da Thaís, que é do Desce do Muro, que é daqui de Londrina, pra ser uma pré-estreia homenageando Londrina. A caráter. Exato. Perfeito. Então a gente fica por aqui e vê na próxima. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.